conseguir ver minha tela. Tá. Tá mostrando? Tá apresentando. Ah, tá. Você consegue Tá ver... carregando. Ah, tá carregando. Foi. Legal. Então, primeiro a gente vai entrar aqui na Let's Go Grooves. Só pra te mostrar um pouquinho nossos artigos de forma geral, assim. Vou pegar esse daqui. E, bom, como você pode ver aqui, né? Não sei se isso está correto, que a formatação está meio estranha. A gente tem o título, né? Essa parte daqui é a metadescrição. Depois disso a gente tem uma imagem principal, a introdução e a gente começa com os subtítulos, né? E dentro daquela subtítulo a gente pode ou não adicionar imagens, etc, né? Aqui tem um erro que não está aparecendo, blá blá blá, etc. E assim, é título, metadescrição, imagem principal, introdução e subtítulos, né? Que é basicamente o que você fez, né? Só que antes de publicar o artigo aqui, porque esse é outro processo que ainda eu vou te ensinar, a gente primeiro cria o artigo num doc, né? Que é esse daqui, ó, doc. Então, você criou daqui para baixo, né? A única coisa que eu adicionei aqui foi essa tabela, que eu vou te explicar o que é cada coisa. Inclusive, a gente... eu vou fazendo aqui, junto com você. Eu ouvi falando sobre ele. Isso. Sobre essa tabela. E por que a gente adiciona isso? É porque quando a gente sobe no WordPress, o WordPress pede essas informações aqui. Então, a gente só vai copiando e colando, né? Copiando e colando. Aqui, nesse exemplo aqui, é um artigo que já foi publicado. E aqui a gente tem um exemplo, né? De como que é o artigo, como que está o subtítulo, a metadescrição. E a mesma coisa, né? Título, metadescrição, introdução e os subtítulos por cada uma dessas partes, né? Então, isso é a mesma coisa, se repete em todos, só que antes de publicar, a gente precisa, sim, seguir esse modelo, né? Então, como a gente está fazendo um artigo novo, primeiro vamos começar pelo título. O título também tem que ter uma estrutura aqui, né? E no caso, a gente coloca primeiro o status, que nesse caso seria revisão, porque a gente está revisando, né? Revisão. O número de palavras, que na verdade era um mínimo de 500, né? Agora eu vou te mostrar como a gente conta as palavras. E depois a gente tem o título, né? Se é um artigo de influencer, a gente adiciona aqui o arroba do influencer, né? Por exemplo, aqui já temos o status publicado, o arroba do influencer, o número de palavras não foi incluído aqui, até eu vou corrigir depois, e depois o título do artigo, né? Esse título aqui tem que ser o mesmo título daqui, para facilitar a procura dos artigos que a gente está produzindo, beleza? Então, eu deixei aqui, né, o link para esse exemplo. Então, qualquer coisa você pode se orientar também por esse exemplo. E agora a gente vai começar a preencher essa tabela, né? Então, essa focus key phrase, keyword principal, é, digamos, a palavra-chave principal do artigo, né? Aqui no caso, a gente está falando de Rua Gonçalo de Carvalho. Então, como esse é o tópico principal do artigo e a palavra-chave que a gente vai usar mais, né, que outras, eu vou utilizar essa palavra-chave, né, como a principal, né? Então, aqui eu coloquei uma descrição, né, para você lembrar. O tipo de artigo sempre vai ser lista, sempre. Pode esquecer desses outros. Por quê? Dentro do nosso WordPress, a gente tem vários templates, né? Só que no momento, o único que funciona bem é o lista. Então, como que é um artigo de lista? Por exemplo, quando você vê artigos que tem os 10 melhores lugares para tomar café, né? Os 5 melhores restaurantes, basicamente uma lista. Só que a gente não necessariamente numera o conteúdo, né? Mas
pelo próprio template do WordPress, a gente coloca os títulos em introdução e os outros subtítulos em formato de lista, né? Isso vai mudar em breve. No número 3, né, aqui a gente coloca qual que é o influencer que produziu ou criou o artigo. Né? No caso, esse é um artigo próprio, então a gente não tem influencer, nós podemos deixar vazio. Se a gente tiver um influencer, a gente já vai ter essa informação na hora da gente receber o artigo original do influencer. Por exemplo, esse é um artigo original do influencer, o próprio influencer que mandou, e aqui a gente já tem essa informação, né? Interesses, né? Onde que saem esses interesses? Se a gente vai aqui no site e a gente vai aqui na homepage, aqui a gente tem toda a lista de interesses, né? Então, dependendo do artigo, a gente vai selecionar, tipo, o artigo fala de tal, da rua mais linda, né? Tá, então eu vou colocar aqui, por exemplo, urbano, né? Porque está na rua. Vou colocar cultura, porque a gente fala um pouquinho de cultura. E talvez vou colocar relax, né? Porque o artigo fala um pouco sobre as pessoas caminhando, se relaxando nesse lugar, né? Então, dependendo do conteúdo do artigo, a gente vai selecionar o máximo de 3 interesses. Então, aqui, como a gente está falando da rua, eu vou colocar o que a gente falou, relaxar, eu vou colocar urbano, porque na rua, e eu vou colocar qualquer outro, cultura, né? A mesma coisa é recomendado para, né? Se a gente vai aqui no site, aqui em objetivo, não, peraí, onde que era mesmo? Não, acho que aqui não aparece. Mas enfim. Em recomendado para, a gente também vai colocar um máximo de 3 só. E aqui tem um tipo, é uma viagem sozinho, uma viagem para casal, com filhos, com a família, com pet, com amigos, blá blá blá. Nesse caso, acho que é para tudo, né? Então, sozinho, com casal, com família. Se quiser, pode adicionar aqui mais um, mas o melhor é só ter um máximo de 3, né? Vou colocar isso aqui só para deixar como exemplo. O objetivo da viagem. Qual que é o objetivo para ir para esse lugar, né? Aqui está relacionado a esse objetivo aqui. É para turismo, é para trabalho, imigração, é para estudos. No caso, é para turismo, né? Então, aqui eu vou colocar turismo e vou apagar esses aqui. Budget, usualmente a gente utiliza quando a gente fala de quanto que é o custo para ir para esse lugar, mas a gente não está falando especificamente disso, né? A gente não está fazendo um roteiro. Então, por default, se a gente não fala disso, e como é uma rua que é aberta, você não paga nada, né? Eu vou colocar de 0 a 500, né? Mas, lógico, mesmo que não seja um roteiro e você fala sobre, qual que é o restaurante mais legal de Dubai, por exemplo, aí você já sabe que o roteiro, tipo assim, que o budget não vai ser $500, pode ser mais, né? Por exemplo. É só aqui fazer uma estimativa ou fazer uma pesquisa rápida, né? Para colocar ali uma estimativa. E essa parte de tax, isso vai também incluído dentro do WordPress, né? Então, deixa eu ver se eu tenho acesso aqui no WordPress. Acho que eu vou te mostrar rapidão. Vamos ver se... lembrar. Acho que aí fica mais fácil de explicar, se eu te mostrando. Acho que ele vai carregando. Ok. Vamos ver aqui. E, por exemplo, né? Aqui na parte de tags é onde primeiro a gente seleciona aqui as tags, né? Aí a gente copia, cola, coloca aqui e adiciona, né? E vai aparecer dessa forma. Então aqui, por exemplo, dependendo desse artigo, eu vou colocar as tags, que seriam como palavras-chave mais curtas, né? Geralmente só uma palavra, seria urbano, né? Por exemplo, turismo. Então, todas as palavras que você achar relacionadas ao artigo, né? Aqui temos Porto Alegre também, né? Porto Alegre. Que outras que a gente pode ter?
sustentabilidade, pode ser beleza, né? Também. Então, aqui, Aham. colocar sustentabilidade, beleza, né? E é muito importante aqui, eu até vou colocar. Cadê o comentário? Comentário aqui. Sempre colocar as tags com vírgulas, Tá. né? Então aqui, por exemplo, não a gente coloca 2 pontos, não, porque quando a gente colocar vírgula, a gente só consegue copiar e colar no WordPress e vai aparecer assim, né? Se for em outro formato, a gente teria que copiar um por um, então aí dificulta essa parte. Tá. Local, cidade e país, né? A gente sabe que a cidade é Porto Alegre. O estado é... Qual é que é o estado mesmo? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E o país é Brasil, né? Então, isso daqui também vai, se a gente vai no WordPress, aqui, viu? Cidade, estado e país. Então, a pessoa que for subir precisa dessas informações também. Aham. E a última é palavra-chave. Não, isso daqui a gente vai deixar para frente, mas quando você cria o artigo, geralmente, antes de criar o artigo, você lista as palavras-chave que você vai utilizar primeiro, né? Para construir depois seu artigo, né? Então, isso aqui eu vou colocar aqui também. Aumentar. Incluir a lista de palavras-chave antes de criar o artigo. Esse é um outro ponto que eu vou te ensinar também. Mas no caso você usou o ChatGPT, que está tudo bem, e criou o artigo, né? Então, essa primeira parte está completa, né? Até aqui tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Beleza. Então, agora a gente vai passar já para o artigo. Primeira coisa, como a gente conta as palavras, né? Quantas palavras tem esse artigo? Você vai selecionar só desde o título, né? Até o final do artigo. Aqui. Vai aqui em Tools ou Ferramentas, Word Count, ou conta de palavras. E aqui vai aparecer quantas páginas, né? Quantas palavras, no caso a gente está... tá virando, sim, as 500, né? A gente ainda pode complementar até. Quantos caracteres, que caracteres são quantas letras, incluindo espaços, o artigo tem. E quantos caracteres, excluindo espaços, a gente tem, né? Enquanto a palavras, a gente está bem cumprindo com as 500 palavras como mínimo, né? Então, aí você tem como contar as palavras. Agora... eu tava tentando colocar no insert, por isso não tava dando certo. Não, sim. Agora já vai ser mais fácil. Então, seguindo a formatação, né, que a gente utiliza aqui, né? Você já sabe que o exemplo de um artigo eu colei aqui para você ver também. Primeiro temos o título, né? Então, vou colocar aqui o título. E lembrando também, né? Seguindo sempre as guias da... Como que chama? Criação... Aqui. Não, você lembra como que chama aquela guia? Gente, esqueci. Plano de ação, acho que é essa mesmo. Isso. Então aqui, blá blá blá. Eu entendi ele bastante, não sei se deu muito certo. Não, se dá pra ver que tá, não é, tipo assim, que você não começou do zero, então tá tudo bem, tranquilo. Bom, aqui já falou da metadescrição, não sei onde que está o título, mas enfim. Aqui tá lá pro 2 ponto alguma coisa. Beleza. Então aqui a gente fala que o título, né, ele tem que ter no máximo, acho que 65 caracteres, incluindo espaços. Então, para contar isso, você vai aqui, só no título mesmo, e aqui ele tem 51 caracteres, que ainda é baixo, né, porque é mínimo 60, máximo 65. Então, aqui, por exemplo, a gente pode otimizar ainda mais esse título. O que eu sugiro aqui? Entrar no ChatGPT. Vou fazer aqui, né? ChatGPT. Iniciar a sessão. Ai. Gente. Agora sim, vai.
Agora vai. Aqui. E aqui você pode falar para ele, né? Por exemplo, vou fazer esse exemplo aqui. Estou criando um artigo sobre a rua, como que chama? Em Porto Alegre. Eu preciso que crie pelo menos 5 opções. Sempre pede para o ChatGPT te dar várias opções. Ele me deu muitas, só que aí, tipo assim, tinha algumas que eram com números, tipo, 3 razões, não sei o que, não sei o que lá. Tá. Só que eu fiquei assim, não vou pôr desse jeito, não, porque senão não sei como que pode. Aí eu preferi escolher um título mais liso, entre aspas. Não sei explicar. Isso. Uma questão aqui com o ChatGPT é quanto mais contexto você dá para o prompt e mais detalhes você dá para ele, mais perto o ChatGPT vai estar de te dar uma resposta satisfatória, beleza? Então eu vou ser o mais detalhista possível aqui, né? Eu falei isso que é geral, né? Eu vou colocar aqui, evite títulos clichê a toda custa. Use como mínimo 60 caracteres, né? Incluindo espaços e um máximo de 65 caracteres, incluindo espaços. Seja criativo, que mais? E lembrando que você é um consultor contratado pela Let's Go Gurus para otimizar ao máximo o SEO. Então você também pode fazer o ChatGPT agir como uma certa pessoa. Então, por exemplo, eu estou falando para ele que ele é um consultor de SEO com mais, por exemplo, com mais de 10 anos de experiência. Então a resposta dele vai ser muito mais elaborada, sabe? Porque ele vai procurar dentro do banco de dados como que um consultor contratado pela Let's Go Guru sobre SEO age. Então vamos ver o que fala. Aqui. Viu? Como que ele dá? E aqui, ó, ele inclui os caracteres também, né? Então, eu vou compartilhar isso com você, né? Esse prompt aqui, porque aí... Peraí, vamos fazer isso no final. Eu compartilho isso e quando você abrir do seu e-mail esse link, vai aparecer tudo isso aqui, né? Para você ter um exemplo também de como usar os prompts, beleza? Então, aqui eu coloquei para otimizar mais, né? Porque a gente está falando, né? O título principal é a rua mais bonita do Brasil, né? E aqui a gente está falando a Rua Verde. Então, talvez seria mais apropriado utilizar, por exemplo, esse subtítulo, né? Que não fala especificamente de Rua Verde. Ou, por exemplo, esse também, né? Mas aí a gente vai ajustando, né? Esse também, por exemplo, né? Aí você vai otimizando. Todo o título, especificamente, deve ter uma palavra-chave. A palavra-chave a gente já está utilizando aqui, né? Então, por que isso é importantíssimo? Porque a Google, quando a gente for publicar o artigo, ela vai procurar, né, esses resultados nas palavras-chave que a gente vai utilizar. E se um outro ponto que eu vou te explicar depois, mas para não confundir, eu só vou dar essa menção, né? Aqui, na meta-descrição que você incluiu também, ela, se não me engano, segundo a guia, né? Vamos ir para aqui a guia. Cadê? Aqui falou, tem que ter até 160 caracteres. E acho que aqui não está mencionado, mas deve ter um mínimo de 150. Então, se a gente vem aqui, eu acho que essa meta-descrição é muito curta. Então, vamos só olhar de novo. Tools, word count, caracteres. Isso, tem só 99. Então, a gente pode otimizar mais. A gente pode incluir até outras palavras-chave aqui. Por exemplo, a gente já tem a principal palavra-chave, que está no título também. E a gente tem Tesouro Verde,
preservação urbana, que também é uma palavra-chave. Então, vamos tentar otimizar isso também. Vou copiar e colar isso aqui. Aí eu vou falar, ok, agora faça o mesmo com a metadescrição. A metadescrição atual é... E aí eu vou colocar isso aqui. E aqui as condições são diferentes, né? Não é 60 caracteres. Então, eu vou trocar aqui. Eu vou colocar mínimo 150 e o máximo é 160, segundo a guia, certo? Então, como eu já disse, essas outras, seja criativo, evita clichês a toda custa, lembrando blá blá, eu não preciso repetir essas coisas, porque já nessa mesma conversa, né, sem abrir outro novo chat, ele já vai entendendo o que eu vou falando, beleza? Então eu vou fazer o mesmo e ele tem que me dar 5 opções também. Viu? Aqui já me deu uma 159, 156, 158, blá 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 blá. Então, dependendo de quais é mais de acordo, né, com o tom de voz, né, do artigo, aí você seleciona uma, né? Eu deixei aqui também um comentário, né, para você lembrar na minha descrição. Esse daqui eu acho que está ok. Lembrando sempre de, tipo, colocar parágrafos separados quando é mais... quando tem mais informações. Por que isso é importante? Dentro do SEO, a gente avalia a readability, não sei como que fala em português, se chama assim, readability. Acho que eu sei o que é. Isso, que basicamente é quão fácil é ler o artigo, dependendo de como que a estrutura é feita, né, no artigo. Se a gente coloca tudo isso junto num parágrafo, o impacto para o usuário poderia ser, nossa, é um parágrafo super longo, eu não quero ler mais o artigo, e sai da página, né, por exemplo. Então, quando a gente coloca, por exemplo, parágrafos separados, ou inclusive utilizamos bullet points, né, como a gente colocou aqui, ou a gente coloca uma imagem, ou a gente coloca uma tabela, isso facilita a readability do usuário. Então, faz com que ele fique mais tempo na página para ler o artigo de fato, né? Então é importante colocar isso aqui. O segundo ponto aqui são os subtítulos. Os subtítulos são quase tão importantes como o título, porque a Google, ela pega os melhores artigos, ela coloca os artigos no ranking mais alto, identificando as palavras-chave aqui dentro dos subtítulos, né? Então, tem palavra-chave no título, tem palavra-chave nos subtítulos, em todos, e tem palavras-chave ao longo do conteúdo em si. Beleza? Então, aqui também a gente precisa otimizar os subtítulos. Eles estão ok, mas poderiam ser melhor. Então, fazemos a mesma coisa aqui. Perfeito. Preciso, por exemplo, em cada prompt, você não precisa, tipo, sempre usar os mesmos. Sempre a gente pode melhorar os prompts, ou ser mais exigente ainda, né? Então, por exemplo, eu vou ser mais exigente. Vou colocar aqui, preciso ser um pouco mais exigente com você. Um truque também para falar com o ChatGPT é tratar ele como uma pessoa, não como um sistema, né? Porque justamente como é inteligência artificial, o ChatGPT ele está aprendendo não só das informações e bases de dados que eles têm, tipo que ele tem dentro, sino também do comportamento de todas essas informações que tem na internet, o comportamento humano, né? Então, se a gente fala mais para o ChatGPT como humano, a gente vai ter melhores respostas, né? Precisa ser um pouco mais exigente com você. Precisamos, sei lá, ranquear, não sei como eu coloco aqui, mais alto nas pesquisas do Google para esse assunto. Preciso que seja mais estratégico, né?
para elaborar os subtítulos do artigo. Atualmente, temos os seguintes subtítulos. Vou colocar aqui o primeiro, por exemplo. Aqui um túnel verde. Aqui vou colocar... vou fechar isso que a gente já sabe. O segundo, né, que aqui a gente fala um pouco de história, então imagino que ele vai interpretar, nessa sessão eu vou falar de história. Aqui, por que visitar, né, também. E aqui, dicas para sua visita. Por exemplo, eu fiz dicas para sua visita e pronto, né? E aqui vamos inventar mais coisas. Por exemplo, o que você falaria mais para ele otimizar aqui? Lembrando como se ele fosse uma pessoa, ou na verdade como se ele fosse um consultor desse SEO que a gente já falou para ele, né? Uma pergunta. Sim. Será que se colocar o texto todo, ele já não ele não tem uma ideia do que é o texto e aí ele vai ajudar no subtítulo? Excelente pergunta. Sim. Eu comecei aqui só por sessões para explicar cada seção do artigo, né? Mas você pode sim fazer isso. Inclusive, aqui você pode falar, eu estou criando um artigo na rua blá blá blá. Meu artigo original é o seguinte, você copia e cola todo esse artigo, todo. E aí você coloca, preciso que, baseado nesse artigo, você melhore só o título. Depois você coloca, preciso que você, no artigo que mandei, você melhore só né? Também pode ser dessa forma. Né? É que é mais rápido, não? Isso, sim. Eu tô te explicando aqui para você entender cada sessão, né? Porque... Não, tranquilo, é só que eu fiquei perguntando assim, porque senão ele dá uma opção de título que não tem nada a ver com o que está escrito. Sim. Aí fica desigual. Sim, nesse caso, ele vai entender que eu estou falando desse assunto porque eu estou usando os prompts dentro de uma mesma conversa, né? Se você criar novos chats aqui, aí ele vai entender outra coisa diferente porque não tem contexto. Por isso que dar contexto aqui é muito importante. Com esse contexto, olha aqui no segundo, eu não estou repetindo a mesma coisa, né? E aqui eu nem vou mencionar nada do tipo assim, do título, da rua. Eu só estou falando que eu quero adicionar mais coisas, né? Então aqui, por exemplo, eu vou falar, pode me dar pelo menos 3 opções para cada subtítulo. Olha, aqui tá dando do primeiro, né? Que esse é o primeiro subtítulo que que a gente colocou aqui, né? E aqui estão as 3 opções. Rua Gonçalo, nananana. História da preservação do orgulho. Olha, aqui também. Para o subtítulo não tem limite de caracteres, né? Então a gente pode sim ser mais extensa, né? Aqui, ó, também. Nananana. Aqui também, olha. Viu? Então, a gente pode ajustar também os subtítulos, dependendo disso. E o resto que eu falei aqui era mais do conteúdo em si, do tom de voz. Então, por exemplo, quando você lê um artigo que é uma TCC, né, um ensaio, por exemplo, de estudo, a linguagem vai ser mais formal, talvez vai ter mais caracteres, mais palavras técnicas, né? No caso da Let's Go Gurus, o tom de voz é um pouco mais divertido, um pouco mais informal, é como uma conversa entre amigos, né? Então, por exemplo, se você ler esse artigo, aqui, ó, Explorer Shy é o plano perfeito para quem busca desbravar, nananana. Em alguns, aqui, ó, aqui você encontrará, é como se fosse uma conversa entre eu e você, sabe? Não é uma conversa como em terceira pessoa. Né? Então, alguns comentários aqui são tipo, ou fazer um pouquinho mais de pesquisa, porque a informação é muito geral, né? Tipo, talvez adicionar mais detalhes, que isso você pode fazer com pesquisa no Google, no ChatGPT, ou trocar um pouco o tom de voz, né? Por exemplo,
aqui, eu não sei, não sou boa em gramática de português, tá? Mas permita-se, acho que é um pouco formal, se não me engano. Então, em lugar de, por exemplo, falar ao visitar Porto Alegre, inclua essa jornada verde no roteiro e permita-se encantar. Então, eu falaria uma coisa assim, ao visitar Porto Alegre, inclua essa joia verde e, tipo, curte a sua viagem, né? Vem com a gente na Let's Go Gurus, a gente te mostra mais, né? Uma coisa assim, sabe? Não sei se ficou claro nessa parte. E quando é o último parágrafo aqui, não precisa colocar conclusão como subtítulo. Então, eu fiquei em dúvida. Sim. Aí eu falei, vou deixar por cargo de desencargo de consciência. Não precisa. Então, a gente pode tirar mesmo, né? Depois você tira. E uma coisa mais aqui é tornar a última frase dentro de uma sessão, tipo, de uma parte do conteúdo de um subtítulo. Geralmente, ou preferencialmente, a gente utiliza uma frase CTA. Você sabe o que é uma frase CTA? Se não, eu te explico, não tem problema. Não lembro de ter lido no documento. Beleza. Então, CTA... Não lembro, né, no caso. Sim, vou te explicar. CTA se refere a Call to Action. Então, a gente pode ter frases CTA ou botões CTA, né? Deixa eu mostrar um exemplo para você. O botão tem sim. Falando de botão, tem sim no documento. Clique aqui, compre aqui, não sei o quê. É um botão, né, num site que incentiva o usuário a tomar uma ação, né? No caso de botões, é um botão, tipo, compre aqui, sei lá. Para SEO, também temos frases que a gente pode incluir dentro do conteúdo como frase CTA. Ou seja, uma frase que incentive o leitor a continuar lendo, por exemplo, né? Então, vou colocar aqui também, por exemplo... cadê o ChatGPT? Aqui. Perfeito. Seguindo as mesmas instruções, preciso que me dê 5 opções de frases CTA para a seguinte frase original. E aqui ele vai me dar a opção. Quer saber mais histórias inspiradoras como essa? Continue explorando nosso conteúdo, né? A ação estamos falando para o leitor para continuar lendo, né? Visite a Rua do Carvalho, está incentivando o leitor a visitar essa rua. Inspira-se com essa história, né? Planeje sua visita, né? Só que algumas dessas frases eu acho muito clichê já, tipo, porque são utilizadas em vários artigos de viagens, né? Então aqui você pode corrigir falando, por exemplo, eu vou falar para ele, não gostei, achei muito clichê. Como eu falei, fala como se fosse uma pessoa para ele, né? Corrija essas frases. Inclusive, eu posso falar para o ChatGPT para usar um tom mais divertido, mais informal, né? Por exemplo, use um tom mais divertido, original, sem sacrificar a otimização do SEO. Viu? Olha, aqui, ó. Casos de tênis, nananana. Ficou curioso? Nanana. Que nada, viu? Então, entendi. A ideia aqui é que não para todos os subtítulos, mas para alguns sempre se inclua uma frase CTA, né? Pode ser para esse. Aqui, por exemplo, também poderíamos incluir uma. Aqui só faltou uma pequena introdução a essa parte do texto, né? E depois colocar mais, tipo assim, a frase CTA e pronto. Uma vez que você tenha terminado de fazer aqui os ajustes, é muito importante você ler todo o artigo de novo para ver se o tom de voz está congruente, né? Se faz sentido, para ver também se
imagina que você vai ser uma usuária, né? Uma leitora da Let's Go Gurus. Será que realmente esse artigo está dando todas essas informações, não gerais, mas uma informação que você vai ficar lendo, né, até o final? Então, esse vai ser um exercício, né, que a gente vai fazer muito, muito mesmo, porque quando a gente for publicar aqui o artigo, a gente vai adicionar uma parte aqui de um artigo, por exemplo, eu vou tentar abrir um aqui que não seja influencer. A gente vai adicionar numa parte aqui o autor do artigo. E eu queria muito colocar seu nome aqui. Então aqui você já seria meio que redatora desse eu, sabe? Então, para você chegar nesse ponto de ter seu próprio tom de voz na hora de escrever, a gente vai praticando bastante, né? Com esses artigos, a gente vai ajustando e você pode ir adicionando seu próprio tom de voz. Beleza? Alguma pergunta sobre esse processo aqui? Não. Até que dia que eu posso te entregar ele pronto? Pode ser até amanhã? Se for. Tá, acho que dá pra até terminar hoje. Porque legal. o que eu tinha que fazer eu já fiz. Sim, sim. Então, a gente vai focar 100% agora no SEO. Eu só te expliquei essa parte de estruturar o artigo. Ainda não te expliquei a parte de análise de keywords e também a parte de imagens. Incluir as imagens, na verdade, imagens eu posso te explicar agora. Acho que eu fiz um vídeo ali, mas depois você pode relembrar. As imagens... Mais ou menos. Até quando... Desculpa te interromper. Sim. Mas quando eu te encontrei uma vez, você falou mais ou menos das imagens. Sim, acho que até você fez meio que um processo ali. Mas, enfim, eu posso te mostrar aqui agora. E aí você pode também procurar esse material. Qualquer dúvida você me fala também. Para as imagens, a não ser que sejam imagens próprias da Let's Go Gurus, ou seja, a gente tem nossa própria câmera e a gente vai tirar as fotos, né? A gente não pode publicar qualquer imagem aqui, porque cada imagem tem um direito autoral, né? Então, se a gente está falando da Rua Gonçalo de Carvalho, o que a gente está fazendo agora como processo a gente entra aqui no Google, tipo, eu procuro essa rua, né? Not now. E eu vou para imagens aqui. Imagens. Imagens. E aqui em More, aqui em Tools, clicando em Tools ou ferramentas, User Rights, que seria direitos de uso, né? Aqui eu filtro por Commercial and Other Licenses. Creative Commons... peraí, tô esquecendo agora qual que era. Há muito tempo que eu não faço isso. Creative Commons Licenses. Sim, não. É pelo segundo aqui. Creative Commons Licenses. Então, o que é isso? O que é Creative Commons Licenses? É basicamente todas as fotos que qualquer pessoa pode utilizar. Preferencialmente, a gente pega fotos da Wikimedia Commons, porque são fotos da Wikipedia, no geral. Então, por exemplo, aqui temos uma, né? Não é muito bonito, sim, mas a gente tenta procurar por fotos de maior qualidade, assim, né? Mas tem que ser essa daqui, porque essas são as que não têm direito autoral. Então, vou entrar aqui. E aqui, a gente sempre tem que ver que as imagens sejam 2024 por 2024 no mínimo. Então, aqui, por exemplo, os tamanhos são menores. Quando a gente tem um tamanho menor, a gente não pode publicar essa foto, porque ela vai meio que vai gerar muitos pixels, ou pixels de muita baixa qualidade, e não vai ficar muito bonito. Por exemplo, essa imagem, que não é muito boa, olha como não é tão nítida, né? Então, talvez essa imagem estava num tamanho menor, que é de 2024 por 2024, e teve que ser estendida. E na hora que ela é estendida, ela aparece assim, né? Não tão nítida assim. E isso também é uma parte muito importante do SEO, porque quanto mais nítida a imagem, dá mais aquela sensação de originalidade para o blog, né?
Mas, enfim, se a gente não achar mesmo, porque não tem, né? Talvez, eu vou fazer um exemplo aqui. Imaginemos que essa é uma imagem 2024, né? Vamos depois tentar procurar uma. Ai, o que eu fiz? Ai, não sei o que eu fiz. Como eu saio daqui? Aqui, ó. Aí o que eu vou fazer é, eu vou para download, aqui baixar. Aqui vai estar a 2024, né, se tiver esse tamanho. E a primeira coisa que eu vou fazer é, aqui na referência de imagem, eu vou copiar essa, qual que era? Attribution, aqui. Todo esse link aqui. Copiar esse link, eu vou... Cadê o nosso? Colocar aqui essa referência. E depois disso, eu vou baixar de fato a imagem, né? Então, por exemplo, eu vou escolher o tamanho. Imaginemos que esse é 2024. Então, eu vou baixar essa imagem no meu computador. Então, aqui já está a imagem baixada, né? Então, eu vou aqui nas minhas downloads. Aqui está a imagem. Eu vou trocar o nome, rename, para Rua Gonzalo, tipo assim, vou apagar tudo isso e só vou colocar Let's Go Gurus no final. Let's Go Gurus. Pronto. Então, já baixei a imagem. Agora eu vou copiar esse nome da imagem. Copiar esse nome. E eu vou colar aqui o nome. Então, isso daqui são as informações da imagem. Uma vez que eu tenha feito isso, eu vou compartilhar aqui o drive da Let's Go Gurus, das imagens, aqui em português, né? Porque a gente está fazendo artigos em português. Então, isso daqui eu vou te passar até pelo WhatsApp, aqui no grupo, né? This is the Let's Go Guru drive for the content articles. We are... Ai, não sei porque estou escrevendo em inglês, mas enfim. Eles falam em inglês também. E eu vou te compartilhar isso também. Deixa eu ver. Aqui, Anabelle. Aqui, editor, pronto. Então, aqui em imagens português, aqui você vai subir esse artigo, que é esse, né? Que a gente mudou o nome. E pronto, tá aqui a imagem. Então, a pessoa que for subir a imagem, ela já sabe que para essas imagens que você colocou aqui com o nome, elas só vão entrar aqui no Drive e vão selecionar essa imagem com esse nome, para essa posição aqui, né? Para todas essas imagens, por exemplo, aqui tem outra, é a mesma coisa, ou seja, a gente procura uma outra imagem aqui, né? Por exemplo, alguma outra, essa, por exemplo, eu estou chutando aqui. E a gente faz o mesmo processo, é para essa imagem, blá blá blá, baixar a imagem no seu computador, trocar o nome, subir nesse drive específico. Então, a pessoa que for subir já sabe e vai achar aqui. Beleza? Tá. Então, é isso. Entendi. Beleza? Eu deixo só parar aqui de gravar, só pra...